A gente não pode comprometer as futuras gerações com mais 4 anos desse modelo perdulário. Nós precisamos ter responsabilidade, a gente precisa retomar as rédeas. Esse trabalho que está sendo feito aqui nos Estados Unidos é um trabalho dolorido, difícil. O processo eleitoral deles foi corrompido em 2020, eles estão tentando corrigir agora, da mesma forma como o nosso processo eleitoral também foi corrompido em 2022. Nós precisamos resolver esse sistema da eleição de 2026 para ter uma maioria no Senado, para recolocar os poderes da República com seus pesos e contrapesos funcionando. O que a gente vê em Brasília, e que foi a proposta do Paulo Guedes com Bolsonaro de mais Brasil, menos Brasília, precisa ser retomada essa ideia de que o Brasil não pode ser administrado centralizadamente de Brasília. Nós precisamos ter mais responsabilidade. Por isso que eu digo para você, quando eu vejo os governadores começando a tomar um certo protagonismo, até mesmo essa junção aí que foi feita aí do Ratinho, do governador de Goiás, o governador do Rio Grande do Sul se juntando, aí agora o Tarcísio já se posicionando do outro lado, o Zema se posicionando, governadores tomando posição política, isso é muito importante, seja o governador de esquerda, de direita, seja o que for, mas ele assumindo responsabilidades políticas por sua base territorial. Isso vai criando o sentimento de federação, isso vai criando as soluções mais capilarizadas ali nos municípios, né? A importância dos municípios. Se a gente conseguir o voto distrital, diz que está caminhando ali, a gente vai ter o eleitor se aproximando do seu representante mais ainda, porque hoje, principalmente os deputados federais, é uma vergonha no Brasil, e os senadores também é uma vergonha, porque os suplentes assumem, como eu pergunto, né, quem que está no lugar do Flávio Dino? Ninguém sabe o nome, é uma mulher, é uma senadora do Maranhão, né, que está ali, que na verdade o Flávio Dino está no Supremo Tribunal Federal, continua dando as cartas na política do Maranhão, e tem 3 senadores que são senadores dele, da bancada do Flávio Dino ainda funcionando, inclusive a suplente dele. Então você vê que os suplentes do Senado é outra coisa terrível, mas o voto distrital, pelo menos para a Câmara dos Deputados, já vai nos dar um redesenho dessa relação do eleitor com seu representante. Tudo isso a gente precisa fazer. Então, tem muita reforma. Tem reforma política, tem reforma administrativa, tem reforma do judiciário. A gente tem toda uma burocracia no Brasil que foi montada, que está sugando todos os recursos da nação. Isso a gente precisa reestruturar. Claro que é importante o servidor público. Eu sou militar, eu sei da importância das Forças Armadas, mas você veja, agora, nesse mesmo evento lá do MST, o Lula fala que os Estados Unidos foram lá e retiraram o Maduro, e ele diz, eu não tenho nada, a minha marinha, meu exército, minha aeronáutica não tem dinheiro nem para bala. Ele usa essa expressão, né, para munição, etc. Mas, na verdade, não existe como um país se dizer soberano se ele não tiver poder econômico, poder científico e tecnológico, poder psicossocial, de educação, de cultura, poder econômico, sim, porque não há como caminhar, e poder militar. Se você não tiver esses poderes, nenhum país tem soberania. Ele vai ficar caudatário, ele vai ficar olhando o que acontece no mundo e vai decidir reagir, e dificilmente consegue planejar nem 5 anos, quanto mais 20, 30 anos, como eu estou propondo. Então, é importante a gente olhar para o Brasil hoje com uma visão de futuro, e por isso eu digo que a eleição do Flávio Bolsonaro, que é a nossa opção agora na direita, de redesenhar o país para frente, precisa vir acompanhada de uma proposta de governo, de um planejamento estratégico muito bem definido. Nós precisamos reunir o país hoje com esses propósitos. E o que a gente está vendo hoje é um país muito segmentado em interesses corporativos e interesses pessoais, né? O nosso patrimonialismo histórico que a gente vê na política. Isso precisa ser resolvido e é um problema nosso. Finalizo o meu comentário com você dizendo o seguinte, eu cheguei a falar isso com você lá em Washington. Eu fui com o senador Eduardo Girão no Departamento de Estado. E uma das coisas que mais me impactou na reunião que nós tivemos lá, estava também o representante do jurídico da senadora Damares, mas o que mais me impactou foi quando aquele dirigente lá do Departamento de Estado, ele joga a bola de volta no colo do senador Girão. Porque ele pergunta, tá, e aí, vocês vão voltar do recesso, vão derrubar o veto do presidente Lula? Eu até me estranhei, no inglês
com detalhes, ele sabia exatamente do cronograma do que estava acontecendo no Brasil. Ele perguntando, e aí, qual vai ser o posicionamento do Senado? O Senado vai caminhar para a pacificação do país? Vocês vão resolver os problemas internos políticos de vocês? Vocês vão recolocar o Brasil na senda ali de poder se integrar no concerto das nações? Porque hoje o Brasil está cada vez mais isolado. E o Departamento de Estado olha essa situação dizendo o seguinte, olha, vocês têm um dever de casa. Esse é um problema que vocês precisam resolver. Então eu digo para você, Pittoli, que a própria Auriverde é um veículo sensacional de conscientização, porque nós precisamos entender que a gente tem um país maravilhoso, um país que tem um potencial gigantesco, mas não podemos continuar deitados eternamente em berço esplêndido. A gente precisa dessa, de ver que o filho teu não foge à luta, né? De você se posicionar e brigar para que a gente retome um caminho minimamente ético e moral para que a gente possa avançar. Então, essa é a minha expectativa. Você sabe que eu acredito no Brasil, acredito no trabalho da Auriverde, por isso que a gente tem estado junto aí às sextas-feiras.